Graças a Deus. Olha, estamos terminando o nosso programa de hoje, falando sobre a salvação, solução para o pecado. Passa muito rápido a nossa aula, já estou com saudade de você, mas vá se preparando, porque a nossa lição tem assuntos tremendos. A lição de número 9 também é extraordinária. Vamos começar a falar já na próxima lição sobre o último bloco de lições. Já falamos sobre Deus, já falamos sobre as criaturas de Deus, que termina hoje, e na próxima aula já vamos estudar, na lição de número 9 até a lição de número 13, sobre o plano de Deus. Tudo sobre o plano de Deus, inclusive a última lição falando sobre a segunda vinda de Jesus e sobre as revelações sobre o futuro. Tá muito especial. Continue estudando a palavra do Senhor. Se você está começando hoje na sua igreja, parabéns. Entre no site aí da nossa escola dominical, aprenda sobre o nosso programa de educação cristã continuado. Lá você vai receber todas as informações, como matricular os seus alunos no site e não parar mais, porque Deus quer que você cresça em conhecimento e em graça, tá bom? Bem, a nossa classe, está todo mundo pronto aí já? Já estudamos sobre a origem do pecado, consequência do pecado, já falamos sobre como o pecado afeta o homem, a sociedade, a família, a natureza. E agora vamos falar um pouquinho sobre a vitória sobre o pecado. É o principal, a vitória sobre o pecado. Já falamos tanto que o pecado traz consequências terríveis para a vida do homem, e nós não podemos negar, e ninguém pode negar. Mas também nós não podemos negar o que está em Efésios, no texto da nossa lição, aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida. E como está escrito, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso Salvador. E quando a pessoa entrega a vida a Jesus, o que é que ela recebe? Quais são, assim, os pontos principais da vitória sobre o pecado na salvação em Jesus Cristo? Quem poderia falar para mim? Eu, pastor. Fala, Henrique. Bem, primeiro as pessoas têm que perceber que precisam, que não são autossuficientes para vencer o pecado. Então, como diz aqui, recebemos a restauração espiritual se nos arrependermos, abandonarmos o pecado e aceitarmos a oferta da salvação de Deus. É interessante o que a Bíblia fala, é que Jesus Cristo, ele é a justiça de Deus. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus se tornou a nossa justiça, o nosso pagamento de toda a nossa ofensa diante de Deus. Tanto para aquela multidão que viveu antes de Cristo, para os que viviam nos seus dias e para todos nós que estamos aqui e todos os que ainda irão nascer. Todo o pecado já está pago. Deus olha para nós não como pecadores, e já nos olha como santos, justificados através da morte de Jesus. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ninguém é salvo pelas suas próprias obras, ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas a segunda ponto que nós podemos falar da nossa vitória espiritual é a autoridade espiritual. Colossenses 2, verso 15 diz que na cruz Jesus, ele derrotou Satanás e todos os demônios e todos os principados. Ele restaurou o homem à posição que ele tinha. Ao pecar, o homem entregou a sua liderança para Satanás. E o diabo passou a ser príncipe deste mundo. E o homem vivia sob as consequências das maldições. Mas na cruz, Jesus derrotou, despojou principados e potestades. Por isso que Jesus Cristo disse, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E hoje, todos nós temos autoridade e poder no nome de Jesus para ter uma vida espiritual sem nenhuma influência dos demônios, se Jesus estiver na nossa vida. Por último, nós temos a restauração física. Quem poderia falar um pouquinho sobre ela? A nossa restauração física acontece pela provisão de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Por esse sacrifício perfeito, ele nos restaura. Isaías 53, 4 e 5 diz, né, Nilce, que ele levou sobre si
as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá em Marcos 16, Jesus disse: colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. A restauração física ainda é parcial. A restauração espiritual, ela é plena, mas a restauração física é parcial. Por isso, nem todo mundo é curado, mas é vontade de Deus que todos sejam curados. Mas existem doenças físicas que não são curadas, porque é o momento da gente partir, quando é a vontade de Deus dele nos levar. Mas as curas que acontecem como sinais já são provas de que o nosso corpo um dia vai ser restaurado totalmente por Jesus, mas na cruz Jesus já garantiu a restauração física de todas as coisas, inclusive da natureza. E por isso cremos que nos últimos dias o Senhor vai trazer à ordem todas as coisas através do seu governo, que vamos falar na próxima aula. Pena que terminou, né? Vamos encerrar por aqui e voltamos na próxima aula com você de casa. Fique na bênção e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.